Graça e paz, querido irmão, querida irmã que está me assistindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical do Ministério Maná Pentecostal. Nós estamos encerrando mais um trimestre para a honra e glória de Deus, e ao longo desse trimestre a nossa Escola Bíblica esteve utilizando essa revista das lições bíblicas da editora CPAD, cujo título é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Basicamente, o que nós tratamos ao longo destas 13 lições foi sobre aspectos chaves do movimento pentecostal, ressaltando que o movimento pentecostal, ele enfatiza, ele dá um foco sobre a ação, sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós cremos que atua nos nossos dias, que opera no nosso meio, que trabalha na igreja, em favor da igreja, e nós acreditamos na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Hoje nós vamos tratar a última lição, que é a lição de número 13. Se você, porventura, tem perto de você a revista, quero lhe convidar a estar abrindo para que você possa acompanhar esta lição. Se não, você pegue a sua Bíblia, coloque junto de você para estar acompanhando os versículos. Então, o título da nossa lição hoje é Voltados os olhos para a bendita esperança. O texto áureo da lição se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição vem dizendo o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. Existe dentro da lição uma leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos de 6 a 11. E eu espero que você possa pausar esse vídeo e ler esse texto antes de prosseguirmos com a aula. Vamos orar e pedir a direção de Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós queremos nos achegar a Ti em oração, através da mediação do Teu amado Filho Jesus, que está sentado à Tua destra nesse momento. Senhor, nós compreendemos que sem o Teu Espírito jamais poderíamos compreender as verdades da Tua Palavra. Por isso nós nos aproximamos com humildade, pedindo, suplicando a Ti, Senhor, que venhas falar conosco através desta aula, que o Senhor venha ao encontro de cada um que está assistindo esse vídeo, que está dispondo do seu tempo para aprender mais a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes e venha falar conosco, Senhor, pois precisamos, a nossa alma anseia ouvir a Tua voz. Em nome do Teu amado Filho Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã que está me assistindo agora, essa lição ela é de extrema importância para a igreja na terra, para todo cristão. Por quê? Porque vem tratar de algo que é essencial dentro da fé cristã. Nós não podemos tirar
esta importantíssima doutrina dentro do cristianismo, que foi colocada pelo próprio Senhor Jesus, que é justamente a doutrina que fala sobre o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que o autor da lição vem chamar de bendita esperança. Por que isso, irmãos? Porque a maior esperança da igreja deve ser a expectativa da volta de Jesus Cristo. A esperança da igreja que motiva, que inspira, deve ser a volta de Cristo. Nós esperamos muitas coisas. Nós esperamos que os tempos melhorem, que a economia se recupere, que a situação pandêmica que nós vivemos hoje se amenize, acalme. Nós esperamos muitas coisas, mas a verdadeira e fiel e grande esperança, que é vívida e que é real, é a volta de Cristo. Nós temos que nos apegar a isso, que desejar isso, que amar isso. Amar o momento em que finalmente nós vamos nos encontrar com o próprio Cristo. O momento em que nós deixaremos esse mundo contaminado, corrompido, pecaminoso, esse mundo cheio de sofrimento e de dor, e estaremos com o nosso Jesus para sempre, na glória eterna. Nós precisamos, irmãos, sempre, muito mais hoje, nos apegar a isto. E justamente a introdução da revista vem falando sobre esta bendita esperança, como ela diz o seguinte: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, no texto que eu mencionei de Atos, no capítulo 1, os versículos 6 e 11, é o momento em que Cristo está reunido com os seus apóstolos e seguidores, e naquele momento ele ascende aos céus, ele sobe diante de todos aqueles homens e mulheres. Jesus retorna para a presença de Deus, retorna para o céu. E durante esse momento em que ele é levado às alturas, aparecem dois anjos próximos a eles e perguntam por que eles estavam com os olhos fitos no céu. E aí o versículo 11 desse capítulo 1 de Atos vem falar justamente isso. Eu vou ler para vocês o versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, já aqui existe a promessa, a expectativa da volta de Cristo. E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, ela tinha vívida essa expectativa. Tanto prova que eles acreditavam piamente que Jesus retornaria no tempo deles. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá aos Tessalonicenses, ele diz, quando ele fala sobre esse momento que nós estamos falando na revista da volta de Cristo, Paulo ele diz assim, que aqueles que morreram em Deus, no Senhor, aqueles que dormem, eles seriam ressuscitados, e ele diz, nós os vivos, os que ficarmos. Então, ele se inclui naquela categoria de pessoas que seriam alvo do arrebatamento.
que é o que vem tratar o ponto 1, é o algarismo romano desta nossa lição, que fala sobre a proximidade da volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. Esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então eu tenho que ter certeza que Cristo está voltando. Eu tenho que ter esta expectativa. Eu preciso ter fé nesta promessa de Jesus, de que Ele está voltando. Isso, irmãos, independe de eu crer ou não. Jesus está, de fato, voltando. Se convença disso. Aceite isso. Jesus, Ele está voltando. Ele pode vir a qualquer momento. E quiçá que nós estejamos preparados para esse momento, que é justamente a exortação que o próprio Jesus deu para os seus apóstolos naqueles sermões proféticos que se encontram nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos que falam sobre o momento em que Cristo retornaria. Então, a expressão segunda vinda, ela engloba o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. O arrebatamento da igreja, a própria palavra no original grego significa arrancar, tirar. Ou seja, o arrebatamento é o evento em que Jesus irá tirar a sua igreja da terra. É o momento em que ele irá resgatar a sua igreja. A sua igreja será arrebatada, será tirada da terra. Esse evento ele está bem melhor descrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e aí a revista menciona o versículo 15. É o arrebatamento da igreja. E a segunda vinda é o momento em que Cristo retornará com poder, com glória, com esplendor, para estabelecer o seu reinado aqui nessa terra, para trazer juízo, para cumprir plenamente as profecias que falam sobre o tempo em que o Messias governaria a terra. E aí a sequência da história aconteceria conforme nós observamos nas profecias do Antigo Testamento e também em algumas passagens como o livro do Apocalipse. Então, quando se fala em segunda vinda, nós damos mais ênfase a esse momento que eu acabei de falar, tá bom? Algumas pessoas relacionam segunda vinda com arrebatamento. Só que o que acontece é que Jesus ele vem buscar a sua igreja, mas esse momento do arrebatamento e do seu retorno, a gente não tem como definir que são eventos paralelos, que são eventos simultâneos. Porque nós podemos dizer que Cristo, quando ele voltar, ele vai voltar com a sua igreja glorificada, resplandecente, para estabelecer o seu reinado. Então, o que nós podemos dizer é que essa segunda vinda e o arrebatamento são eventos que têm relação um com o outro. E o que é mais interessante, irmãos, é que Jesus mesmo, quando ele fala sobre esse seu retorno, ele mesmo dá promessas. Ele promete. Então, no episódio em que ele estava com os seus discípulos no cenáculo, conforme nós lemos lá no Evangelho de João, a primeira
parte do discurso que Jesus fala lá dos capítulos 14, 15 e 16, vem falando sobre essa promessa, que eu vou ler para vocês aqui. Lá em João, no capítulo 14, nos versículos 1 a 3, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então veja a bendita esperança que Jesus está preparando um lugar para nós e que um dia Ele virá para nos levar e assim nós estamos juntos com Ele para sempre, na eternidade. Irmão, se anime, se console com esta esperança, creia nisso, que Jesus está retornando para buscar a sua igreja. Então, justamente nesse momento em que nós estamos falando sobre a bendita esperança, ela é bendita porque ela é real, ela é certa, ela é verdadeira. E o dia, ele realmente está próximo, conforme nós lemos na revista. Um dos sinais que inauguram o período que nós chamamos de últimos dias é justamente a descida do Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida no cenáculo, conforme nós lemos lá em Atos, no capítulo 2. E depois desse episódio, quando Pedro se levanta para falar com as pessoas que estavam ali, ele cita uma profecia que se encontra lá em Joel, justamente a profecia que falava que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, esses últimos dias que antecedem o retorno de Cristo, eles inauguraram, por assim dizer, no momento da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, lá em Atos. Então, nós já estamos nos últimos dias já há algum tempo. E é importante nós observarmos isso, por quê? Para que nós tenhamos consciência de que Cristo, Ele está mais perto de voltar agora do que Ele estava ontem. E que todo pensamento que porventura apareça de que está demorando, ele precisa ser combatido. Por quê? Porque se eu desenvolvo esse pensamento, eu deixo de estar vigilante, que é justamente o que vem falando o ponto 2 é o algarismo romano sobre a necessidade de vigilância. E aí a vigilância é o quê, irmão? É estar atento, é estar alerta, é estar focado, é estar prestando atenção, como a revista fala. É o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. E vigiar, irmão, vigiar, está diretamente relacionado com a questão da volta de Cristo. Jesus, nos seus discursos proféticos, conforme eu mencionei anteriormente, ele sempre fala sobre a necessidade de estar alerta, de estar atento, de estar vigilante. Irmãos, nós não podemos ignorar os alertas de Jesus. Nós não podemos ignorar os avisos de Cristo, irmãos. Olha, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 44, diz: Vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o próprio Jesus utiliza a figura do ladrão para ilustrar isso. Ele diz que se nós soubéssemos o dia que o ladrão viria, nós estaríamos preparados. Então, se você soubesse o dia que o ladrão fosse entrar na sua casa, eu fiquei sabendo que alguém acertou aí que vai invadir a minha casa amanhã ao meio-dia.
Irmão, se eu sei disso, eu vou ficar despreocupado? Não, o que eu vou fazer? Vou tomar todas as medidas de segurança para me preparar para aquele momento. A questão é que nenhum ser humano sabe o dia e a hora. E aí, por não saber isso, acaba se deixando dominar pelo relaxamento espiritual, pela despreocupação. E isso é perigoso. Tanto é que se relaciona esse estado de relaxamento com a questão do sono. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz que já é hora de despertar do sono, lá em Romanos, no capítulo 13, porque a nossa esperança está mais próxima hoje do que quando nós cremos no princípio. Então, por mais que eu não saiba o dia exato da volta de Cristo, mas é minha obrigação e meu dever estar preparado. E nesses sermões, em várias ocasiões, Jesus apresenta parábolas que falam sobre a necessidade de estar vigilante. Aquele servo prudente, fiel, que está pronto, seja a hora que o seu Senhor voltar, ao meio-dia, às 3 da tarde, à meia-noite, ele estará pronto. Então, o próprio Jesus alerta a sua igreja, estejam vigilantes. Por exemplo, lá, a igreja de Sardes, em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 3, Jesus ele fala isso. Se vocês não se arrependerem, eu virei numa hora que vocês não estão esperando e virei contra vocês. Porque se a gente for analisar, irmãos, qual é o contrário de vigiar? É a distração. E, irmãos, nós vivemos num mundo em que facilmente nós nos distraímos. Tanto é que Jesus ele fala sobre a semente que caiu no meio do espinho, dizendo que são as pessoas que recebem a palavra, mas que os cuidados desse mundo acabam sufocando. Então, não é que a gente vai deixar de viver, mas a gente não pode deixar que as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo, sufoquem a esperança que deve haver dentro de nós de que Jesus está voltando. Irmãos, Jesus ele é bem claro, ele deixou na sua palavra. Ele disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento e faziam negócios. Jesus não está condenando o casamento ou fazer negócios. Jesus condena um estado de dormência, de sonolência, de distração. Irmãos, a volta de Cristo para o distraído é julgamento, é condenação. Por isso que Cristo ele nos incentiva a estar vigilantes. E o resultado, o efeito direto deste estar alerta é o quê? É justamente a vida de fidelidade. Viver com fidelidade, como diz aqui o ponto 3 da nossa revista em Algarismo Romano. Ele dá uma definição de fidelidade como a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito e constância nos compromissos assumidos. E a fidelidade ela é um atributo moral de Deus, um atributo transmissível, porque nós podemos ser fiéis, não no mesmo nível de Deus, mas nós podemos desenvolver a fidelidade. E é justamente a fidelidade um dos frutos do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, é a fidelidade. E Deus, quando nós dizemos que Deus é fiel, o que nós queremos dizer com isso? Irmãos, que tudo que está escrito na palavra vai se cumprir. Que tudo aquilo que Deus colocou, todas as promessas se cumprirão. Deus, irmãos, Ele não vai dizer uma coisa e fazer outra. Deus ele não vai assumir uma coisa e depois dizer que se esqueceu ou que não tinha condições, porque Ele não é igual a nós, irmãos. Ele não é igual ao homem. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele vem dizendo que Deus não pode negar a si mesmo. Então,
Deus ele é fiel, ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito na sua palavra, inclusive a promessa do retorno do seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que ter esta esperança e, com base nisso, ter uma vida de fidelidade, que é uma das virtudes cristãs. Eu quero deixar com vocês, irmãos, para nós encerrarmos esta aula, o texto de 1 Tessalonicenses, que fala justamente sobre o arrebatamento da igreja. E uma das passagens, um dos versículos, vem falando justamente que nós deveríamos nos consolar com estas palavras. Então, conforme nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15, diz o seguinte: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmão, irmã, creia que Jesus está voltando. Viva e se console com estas palavras. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, e que nós aprendemos sobre a necessidade de vigiarmos, de estarmos atentos para o momento em que o Senhor irá vir buscar a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor possa, Deus, abençoar, guardar e proteger cada um dos Teus filhos, consolando, fortalecendo, sustentando, meu Deus, que essa esperança possa ser viva e real, que essa esperança venha a ser fortalecida dos nossos corações. Senhor, nos desperta, nos acorda, para que possamos estar atentos, para que nós abandonemos a vida despreocupada e assim possamos estar sempre nos preparando para a Tua volta. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe nesse momento. Muito obrigado pela sua paciência de estar ouvindo até o momento a nossa aula. Eu espero que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.